Você sabe o que é um hardware? Você sabe a importância da informática nos dias atuais? E os componentes de um computador, você sabe quais são? Nessa videoaula, vou responder todas essas perguntas com conceitos e vou te mostrar a estrutura básica de um computador. Vem comigo! E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Nathan. Vamos começar nossa aula falando um pouco sobre a importância de se aprender informática nos dias atuais. Sabemos que praticamente tudo envolve informática nos dias atuais. Afinal, o mundo todo faz parte dela, não é mesmo? E sabendo disso, o aprender da informática se torna importante, pois ela está em constante evolução, em constante desenvolvimento. Isso torna importante também você estar sempre atualizado sobre essa área, esse ramo, né, que é a tecnologia, a informática, o computador. Tudo isso você tem que estar sempre em constante saber, estar sempre pesquisando sobre isso. É por isso que a informática se tornou importante para muita gente, para muita coisa. Por exemplo, para um estudante que na escola, um aluno que precisa fazer pesquisa, precisa utilizar o computador, para um estudante de concurso, um adulto que precisa arrumar um emprego, precisa fazer um curso de informática, precisa aprender sobre informática e um computador, enfim, a informática se tornou muito importante para todos nós. Como funciona o computador, suas partes, seus componentes, tudo isso é muito importante e essencial para quem quer aprender informática, porque ela está em constante evolução, a tecnologia sempre está evoluindo a cada dia, não é mesmo? Agora que você sabe a importância da informática, vamos conhecer o computador e seus componentes. Primeiro de tudo, devemos começar com o conceito de hardware. O que é um hardware? Você sabe? Vem comigo que eu te explico. Vamos para o conceito. Hardware é a parte física de um computador, sendo formado pelos componentes eletrônicos, circuitos e fios, placas e qualquer outro material em estado físico que seja necessário para fazer com que o computador funcione. Agora que você já sabe o conceito de hardware e o que é, vamos conhecer os componentes de um computador. Os hardwares, né, componentes de um computador, começando primeiro pelo gabinete. O gabinete, pessoal, também conhecido como torre ou CPU de forma errada, é uma caixa, geralmente metálica, com partes em plástico, que tem como função manter juntos e seguros todos os componentes internos de um computador, de forma organizada em um só lugar. Veja comigo no conceito. Gabinete, case ou torre é o termo usado para designar o compartimento usado para alocar a maioria dos componentes de um computador, como a placa-mãe, a fonte, driver de CD, DVD, disco rígido, dentre outros. Mas quais são esses componentes que serão alocados no gabinete? Calma, que nessa aula você vai conhecer todos os 6 componentes essenciais para montar um computador. Agora vamos começar a falar do principal deles, que é a placa-mãe. A placa-mãe, galera, é o componente que serve para interligar todos os outros componentes de um computador. Ela é uma peça base que todo computador deve ter. Se liga no conceito. A placa-mãe é uma placa de circuito impresso que permite interligar todos os componentes de um computador. Ela possui os conectores necessários para o processador, memória RAM, as portas de entrada e saída de dados, disco rígido e as restantes placas, como placa de vídeo e placa de rede. Vocês viram, pessoal, que a placa-mãe é o local onde todos os outros componentes do nosso computador serão conectados. E um deles é o próximo da nossa aula, o processador. O
processador ou CPU é o cérebro do nosso computador. Sem ele é impossível realizar qualquer função ou programa, pois ele é responsável por realizar a maioria dos cálculos do nosso sistema computacional. Veja no conceito. Unidade Central de Processamento, CPU, ou também conhecido como processador, é a parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica e entrada e saída de dados. Viram? O processador é importante e fundamental para o computador, pois ele é o cérebro do nosso sistema computacional. Seguindo a nossa aula, agora vamos conhecer um outro componente, a memória RAM. A memória RAM, pessoal, é um hardware de armazenamento volátil. Ela armazena as informações do HD acessadas pelo processador, sendo que essas informações são apagadas logo que o computador se desliga. Se liga no conceito. A memória RAM, memória de acesso aleatório, é um hardware de armazenamento randômico e volátil. Essa peça armazena dados de programas em execução enquanto o computador está ligado. Viram? A memória RAM é como se fosse um espaço temporário para o processador, que retira as informações do HD, do disco rígido, e passa para a memória RAM. Essas informações, essas funções, assim que são realizadas, são executadas, elas são automaticamente apagadas da memória. Vocês viram como isso é interessante? Mas o que é esse HD e onde são salvos os arquivos permanentes? Esse é o próximo componente da nossa aula, nós já vamos conhecê-lo. O que é HD? HD, pessoal, significa hard disk do inglês e do português significa disco rígido. Ele é um hardware de armazenamento, assim como a memória RAM. Só que diferente dela, ela armazena os arquivos permanentemente no computador. Sendo que assim que você desliga o computador, esses arquivos ainda são salvos, se mantêm salvos no computador. Veja no conceito. O hard disk, HD ou simplesmente disco rígido é um hardware de armazenamento de alta capacidade que, por não ser volátil, é destinado ao armazenamento de arquivos e programas. O disco rígido é acomodado no gabinete e ligado à placa-mãe através de um cabo. Tá tudo muito bonito, mas professor Nathan, como vamos ligar o nosso computador? Calma, que agora chegamos no nosso último componente, a fonte de alimentação. Pessoal, a fonte de alimentação é que dará a tensão correta de energia para ligarmos o nosso computador. É um componente essencial para o funcionamento de todos os outros componentes do computador. Veja o conceito. A fonte de alimentação tem como função transformar a corrente alterada da tomada em corrente contínua, já nas tensões corretas utilizadas pelos componentes do computador. Ela serve também como defesa contra picos de tensão e instabilidade na corrente elétrica, depois do no-break e estabilizador. Agora sim, fechamos todos os componentes do nosso computador, viram só? Bom pessoal, vimos nessa aula o quão importantes são esses componentes, vimos seus conceitos, o que são e quão importante cada peça é para que o computador funcione corretamente. Vimos também a importância da informática nos dias atuais. Chegamos ao fim da nossa aula, espero ter ajudado a todos. Eu sou o professor Nathan e até a próxima aula. Tchau!